Graças a Deus, nós estamos no 23º dia desta campanha sobre o tema "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra." Aleluia. O objetivo desta campanha é que nós alcançamos uma libertação no nosso interior e alcançamos a bênção de Deus sobre aquilo que nós almejamos e pedimos. Então nós vamos nesta noite falar um pouquinho sobre as raízes que muitas das vezes estão na nossa cabeça e nos puxam atrás. A aflição que nos torna o nosso emocional em algo frágil, é acessível às condenações e a desafios. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Então a fragilidade que acontece no meu emocional é exatamente provocada por aflição. Exatamente. O que nos abala e o que nos deixa frágil são as aflições. E quais são? E por que vêm as aflições? São inúmeras situações de uma só vez. Amém? Quando nós deparamos com inúmeras situações de uma só vez, nós estamos aflicionados. E esta aflição, ela abala o emocional nosso e nós ficamos mais frágeis. Como vencer essa fragilidade? Eu iniciei a campanha falando das armaduras espirituais, que Paulo escreve em Efésios capítulo 6 versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que fortalecer o Senhor? Porque os dias de maldade estão em nosso caminho. Como que eu posso então me fortalecer e adotar-se das armaduras necessárias para me defender dos ataques e das setas de Satanás? Primeira coisa que nós precisamos entender, que no momento de aflição que abala o nosso emocional, nós optamos por não perdoar alguém que nos ofende. Aí está a primeira sequela que pode causar mais aflição: a não perdoar, a falta do perdão. Não significa apenas perdoar o nosso próximo, mas também pedir perdão. Duas situações. Eu preciso perdoar, mas eu preciso também sentir-se perdoado. Por quê? Porque é dupla situação. Nós compreendemos que nós erramos e aceitamos as nossas falhas e sujeitamos os nossos atos de humildade. É quando nós não deixamos a aflição nos abalar de tal forma que nós esquecemos que o perdão é uma das peças especiais que precisa estar em nossa vida. Peça perdão quem te prejudicou, peça perdão e sinta como o mesmo ato de poder aliviar a carga emocional. E essa carga emocional por falta de perdão, no entanto, é necessário ressaltar que é preciso pedir perdão de coração sincero e desejoso de melhor. Como que eu posso não estar debaixo de uma carga emocional? Ah, pastor, mas eu fui ferido, eu fui prejudicado. Como que eu posso
não sofrer uma aflição? Sim, você pode sofrer uma aflição, mas a melhor forma de você se livrar dessa situação frágil é se humilhar através do perdão. Um dia alguém me falou tanta coisa, tanta asneira. Quando ele terminou de falar, ele ainda fez uma pergunta para mim: o senhor não tem nada a falar? Eu falei: tem. Você me perdoa em nome de Jesus? O homem derreteu. Eu derreteu em lágrimas, em choro, e olhou para mim e disse assim: como que eu fui ignorante do Senhor? Eu falei: não, faz parte da nossa vida. Eu dei-lhe um abraço e ele recebeu o perdão, e eu também me senti perdoado, porque aquela forma que eu agi naquele momento foi a forma que curou ele e me curou. E se eu não tivesse tido um controle, nós estamos falando muito de equilíbrio, teria um final feliz? Se eu tivesse deixado a emoção dominar por causa da aflição, ou por causa da angústia, por causa da perseguição, dos desafios da vida, eu tinha tido uma ação semelhante? Claro. Eu sofri uma situação, está dentro do texto, eu gosto de citar exemplo, de um pastor, que era meu líder. E ele me prejudicou de tal forma, que até hoje eu tenho sequelas dolorosas no meu corpo. Então, pastor, eu não consigo perdoar ele, mas eu fiquei com sequelas. São coisas que nunca vai encerrar. E esse mesmo pastor, um belo dia eu chegando ali no grande templo, ele estava saindo e me chamou de lado. E olhou para mim e disse assim: eu não sei aonde eu estava, que eu agi daquela forma com você. Você não me fez nada, você sempre foi um momento bom. Eu deveria ter te ajudado. Aí eu olhei para ele e falei assim: pastor, essa é a oportunidade para você. Infelizmente hoje eu convivo com situações pela omissão disso. Ele olhou para mim e disse assim: ah, você me perdoa? Claro. Mas eu quero também que o Senhor me perdoe, porque eu não quero viver numa aflição de uma situação. Não tem aquela situação que você sabe que é só o pastor que pode te ajudar? A única pessoa no meio de uma multidão de quase 600 pessoas, o único que poderia te ajudar era só o pastor que te ajudou. E foi exatamente o seguinte: omitiu a minha vida. É a mesma coisa se você está lá no paredão, sabendo que vai ser fuzilado, mas no meio dos fuzileiros tem um que pode te proteger, e ele não te protege. Aí você vai dizer: mas pastor, como então conviver com uma situação dessa? É a hora que você procura segurar e jogar fora, esvaziar. Hoje, graças a Deus, nós temos um ministério livre. É um ministério abençoadíssimo do nosso ministério. Eu não vejo a igreja Missão de Deus em situação dizendo assim: não, está abençoado. Tem luta? Tem. Como todas as igrejas, pequena, grande, média, tudo tem um processo
processo administrativo. Uma hora está cheio, outra hora está vazio, mas faz parte. Agora tem aqueles companheiros, aquelas companheiras, tem aqueles que falam assim: não, eu estou comprometido com um processo de desenvolvimento dessa obra. Com um, com dois, com três, prega até brincadeira, não tem problema, mas ele está comprometido. E hoje eu vejo que muitas das vezes a aflição, a angústia que eu tive que passar, fluiu no ministério. Minutos atrás, a irmã me mandou uma carta de uma solicitação que eu mandei para a Águas Cuiabá, solicitando a isenção de águas, de cobrança de água e esgoto da igreja de Moarama. E a Águas mandou a carta, e ela mandou a cópia para mim, que foi aceito e que a igreja enquadrou dentro dos requisitos exigidos pela empresa. O que é isso, irmão? Significa que o nosso ministério está com as suas obrigações em dias. E graças a Deus que mais uma conquista, isenção de pagamento de água para a nossa igreja de Jardim Manancial. Isso é uma conquista. Isso é uma conquista. É prova que Deus está com as mãos abençoando. O tesoureiro lá do Dr. Fábio foi fechar o relatório, chegou e falou assim: olha, multiplicou. Eu falei: vai multiplicar. Vai multiplicar, nós vamos sair do débito, nós vamos ter saldo positivo, a igreja vai poder conquistar pelo menos aquela necessidade que ela precisa, como aqui o nosso ar-condicionado que é para ser instalado, e só tem tubo, né? Mas não refresca ninguém, esses tubos não refresca ninguém, precisa das máquinas, mas nós vamos conseguir. Por quê? Porque Deus tem abençoado. Mas existe aflição, pastor? Tem aflição. Fazei de Deus a vossa inteira dependência. Um procedimento totalmente diferente. Quando nós fazemos de Deus a nossa inteira dependência, eu sou dependente de Deus, nós somos dependentes de Deus, você é dependente de Deus, a tua família é dependente de Deus, teus filhos são dependentes de Deus, a minha família são dependentes de Deus. E como que nós podemos então usufruir? É se nós educamos a nossa alma em ter mais fé. Como eu falei, esses 3 dias, o requisito da fé. Mas o amor maior é a paciência. E a mais perfeita é a confiança. 3 situações: paciência, confiança e fé. Fé, paciência e confiança. Com esses 3 atributos, você conquista totalmente a dependência de Deus. Se você tem paciência, se você tem confiança, se você tem fé, a mão de Deus se estabelece sobre a tua vida, porque você tem atenção. Esperei com paciência no Senhor, Salmo número 40, e Ele se inclinou para mim. Você já pensou Deus inclinando para você e dizer assim: ó meu filho, eu vou te atender, ó minha filha, eu vou te atender, o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero que cumpra a tua promessa na minha vida. Eu quero 100 vezes mais nessa vida, eu quero por fim a vida eterna. Eu quero conquista. Eu quero que o Senhor abençoe o meu salário, abençoe a minha saúde, abençoe a minha casa, abençoe meus filhos, abençoe a minha empresa, abençoe o meu devocional. Eu quero que as pessoas olhem para mim, Senhor, e me vejam uma pessoa de vitória. Porque você é cristão, você é filho do rei. Você é chamado para vencer os obstáculos
devemos vencer essa luta interior, planejar a nossa maneira de viver. Porque muitas das vezes a falta de um planejamento, uma maneira de viver, as coisas estão erradas e nós culpamos a Deus. Estou sendo provado, não é? É uma falta de planejamento de vida. Nós vamos falar isso aqui nos 3 últimos dias da campanha. Planejamento de vida. Como planejar a sua vida e encaixar a tua confiança com a tua paciência e fé. Não adianta ter fé e não ter paciência, não ter confiança, porque põe tudo a perder. Para que você possa atingir o objetivo de Deus na tua vida, é preciso você ter confiança, ter fé, confiança e paciência. Aí nós tivermos esse encontro, nós teremos paz e felicidade e evitaremos os conflitos da vida. E quando surgir os conflitos da vida, você tem um caminho para sobresair. O Senhor não se agrada de quem é impaciente e fica ansioso fora dos braços de Jesus. Nós temos que ser igual a criança jogada nos braços da mãe. Ela se entrega totalmente porque ela tem confiança. Ela sabe que dali vem alimento, dali vem um cuidado. Se ela estiver sentindo dor, vem um remédio. A mesma forma é quando nós nos jogamos aos braços de Jesus. Precisamos confiar nele. Salmo de número 37 e versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. E muitas das vezes essa impaciência e essa ansiosidade bloqueia a nossa resposta. Talvez você está com uma resposta já concedida por Deus e ela é bloqueada e não chega até você. E nós temos referência bíblica dizendo: Deus ordena a bênção, mas ela não chega até você por causa do quê? Da impaciência, de um conflito que você vive com a sua própria fé, um conflito que nós vivemos com a nossa própria maneira de acreditar. Quantos cristãos vivendo em conflito consigo mesmo, impaciente, não sabe esperar, não sabe buscar. Mas Jesus é a única fonte de toda graça, o cumprimento de toda promessa, a realizações de todas as bênçãos. Não esqueça que nós somos peregrinos. É uma peregrinação, na verdade, solitária. Se não fosse Jesus, não vos deixaria órfão, disse Jesus. Não vou deixar você só. Ele é. Cairemos suas palavras e criamos em suas promessas, repitamos de dia e de noite, e meditamos nelas na hora da noite, e sejamos felizes. A única fonte de toda graça é o cumprimento de toda promessa em nossas vidas e a realização de todas as bênçãos na nossa peregrinação. É nós se jogar nos braços de Jesus. É nós confiar nele de tal forma que, por mais que os nossos olhos não conseguem ver o ângulo de saída, ele é a saída. Por mais que os nossos olhos não conseguem ver o ângulo do bem-estar, ele é o bem-estar. Por mais que nossos olhos não vejam a saída financeira, ele é a saída financeira. É ele que cuida. Acabei de citar um exemplo: uma mãe cuida de uma criança
com todo o cuidado necessário, com toda a preocupação, da mesma forma Jesus conosco. Então nós precisamos educar a nossa alma no tocante à fé e ter paciência e confiança e livrar-se da impaciência e dos laços ociosos. Para que tanta ociosidade? Lutai com os instrumentos celestiais até alcançar a sua vitória. Quais são os instrumentos celestiais que você deve lutar com eles? É chamado de armaduras da fé. E as armaduras da fé, ela não é possuída pelas armaduras da carne. Aprenda a descansar em Cristo. Não raro os nossos corações se afligem pelos dilemas e adversidade da vida. A aflição torna o nosso emocional em algo muito frágil e acessível a considerações e dos desafios. Muitas das vezes a nossa fragilidade e a nossa maneira de viver nos coloca em frente do desafio que, se não tiver coragem, você corre, você se afasta. Ah não, agora esse eu não penso, esse eu não suporto, com esse eu não posso. Mas se você aprender a lutar com as armas celestiais, com os instrumentos celestiais até alcançar a vitória, com certeza vai aprender a descansar no Senhor. Descansa-te no Senhor e espera nele. O Salmo 37. E ele tem considerar o que deseja o teu coração. Se o meu coração tem desejo, eu preciso descansar no Senhor, aprender a descansar no Senhor. E nós precisamos mudar a nossa maneira de entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Que nunca será do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Nunca será do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer. Todavia, seja feita a tua vontade. Existe raiz nas nossas cabeças hoje. E as raízes, que muitas das vezes foi plantado lá na tua infância, algo que você não tem culpa, mas é algo que foi plantado na tua infância, quem sabe na tua adolescência, na tua juventude, e te trouxe para a vida pública. São raízes que te impedem a glória de Deus. São raízes de amargura, raiz do passado. É preciso remover essas raízes. João 14. Como que eu posso remover essas raízes? Falei é lutar com os instrumentos celestiais e combater totalmente essa situação de impaciência para você estar dentro da vontade de Deus. E muitas pessoas que convivem com raízes de amargura, raízes de situação do passado, começam a pecar. E existem 3 tipos de pecado: o pecado voluntário, o pecado que você pode deparar com uma situação espontânea, e o pecado por cobiça. E todo pecado ele pode gerar uma consequência. Então o pecado ele é uma troca suicida da glória de Deus. Uma coisa é fazer parte do universo e ser sustentado por Deus. Outra coisa é ser sustentado por Deus. Eu faço parte do universo.
provado pela ciência. O ser humano faz parte disso. Mas outra coisa é ser sustentado por aquele que criou o universo, que é o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa é estar em Cristo, vendo a glória dele. Está dentro da rocha. Qual é o lugar que você está? Dentro da rocha ou fora da rocha? Temos que despertar o dom de Deus que está em nós. Deus já nos capacitou com todos os dons. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas misericórdias nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. Nós não é para ficar medicando bênçãos. Você tem que dobrar no joelho e dizer: Senhor, eu sou abençoado. Mas tem alguma coisa que está atrapalhando, eu quero que o Senhor tire do meu caminho. Lembra daquela tabelinha que eu sempre falo para a igreja? De manhã eu me levanto para vencer. O medo não me domina, porque eu sou movido pela fé. Quando você coloca o pé no chão, você só grita com voz alta: acordou o campeão, me levantei para vencer. O medo que surgir, os rumores, não vai me dominar. Por que não vai me dominar o medo? Porque eu sou movido pelo Espírito de fé. Oh, que coisa linda! Que palavra forte, que palavra maravilhosa. Quando você levantar pela manhã e pôr o pé no chão e dizer assim: olha, hoje eu me acordei e me levantei para vencer. Os obstáculos, as barreiras, o medo que surgir no meu caminho, não vai me dominar, porque eu sou um homem movido à fé. Mas aonde eu estou? Dentro da rocha ou fora da rocha? Deus quer em você a glória dele, não apenas o brilho, mas Ele quer a glória dele na sua vida. Ele não quer somente o resplendor dele na sua vida, Ele quer a glória dele. Mas a palavra de Deus é seus mandamentos. O céu e a terra declaram a glória de Deus. O céu proclama a glória de Deus. O céu dá testemunho das suas palavras. Se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho que seguir de fé. Nós vemos o exemplo como Deus apareceu para Moisés. Moisés viu Deus pela fenda. Quando ele disse: rogo-te, Senhor, que me mostre o Senhor. Quem está na fenda da rocha é porque ele está dentro da rocha. Moisés estava dentro da rocha e pela fenda ele viu a glória de Deus. Como que nós devemos se posicionar? Ver a glória de Deus pela fenda ou ser possuidor da glória de Deus? Se a glória, o nome, representa a soberania, liberdade, como deveria considerar a nossa crença e obediência. Não existe uma pessoa que vive a glória de Deus se ele não tiver uma crença de obediência. Então, quanto mais eu desfazer a obediência na minha vida, mais a glória de
vez maior a confiança da vossa vocação. Eu não sei porque ainda tem cristão que perde isso desse. Aí depois ele procura a glória de Deus, ele não acha. Aí ele vai achar que ele está dentro da rocha, mas ele está fora da rocha. Mas está dentro da rocha. E a glória de Deus está do lado de fora. Você só vai ver ela pela fé. Então por que não inverter essa situação? Possuir a glória de Deus no nosso interior. O primeiro requisito para isso é a humildade, é o nosso interior. Para que o crente mais consagrado, precisamos nos concentrar no fato que a nossa fé é uma dádiva não merecida. Eu não mereço o que eu tenho. Você não merece o que você tem. Mas é uma dádiva que Deus te deu. E ela tem que ser honrada por você. A presença de Deus tem que ser honrada por cada indivíduo, individualmente. Porque merecer, não merecemos. Mas se é uma dádiva, é um presente. Evangelista, se você ganha um presente, você leva ele de qualquer maneira? Você vai mudar. Até então, por respeito à pessoa que te presenteou. Puxa, ela viu o fulano não tem alguma coisa. Deixa eu mudar. A dádiva que Deus nos deu para nós cuidar, para que de fato a nossa fé não duvida daquilo que é merecido da parte de Deus em nossas vidas. Então, se essa dádiva ela gera humildade, ela vai gerar também esperança. E qual que é o objetivo que essa esperança gera em nós? É a vida eterna. É um dia estar com o Senhor. É quando você dobra o joelho e fala: Senhor, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu fracassei, mas eu quero que essa dádiva que o Senhor me deu, que é a tua graça não merecida, ela continua fluindo na minha vida. Para o pior dos pecados, isso que é a doutrina que Moisés deu, ele precisava de esperança. O povo havia caído em terrível pecado. Moisés precisava do poder da glória de Deus para levantar a sua esperança que estava decaindo. Quando ele via a situação do povo, ele falou: não pode. Será que nós não estamos vivendo algo semelhante nos dias de hoje? Estamos. O povo está decaindo, perdendo o real sentido da glória de Deus. Estão buscando a Deus por causa do pão. Não estão mais pensando no bem-estar da vida eterna que produz pela graça em suas vidas. Moisés precisava lutar com toda a esperança. Ele tem misericórdia que tem misericórdia. E se alguém não conhece a Cristo, não tem salvação. Não adianta a pessoa dizer que tem Deus no coração, que acredita, que os demônios também acreditam, mas não há obediência da sua vida, não terá salvação. A salvação é um requisito adquirido por esse dom imerecível, que é uma graça que Deus nos concede. Não acha que o passado do seu pecado é um obstáculo intransponível para Deus?
outra situação terrível. Já aconteceu comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa. Você está servindo a Deus, de repente se depara com situações do passado da sua vida. E chega até aqueles crentes que não têm espiritualidade. Ai, como você é? Você não crente em nada, eu conheço o seu passado, não existe. Não existe isso. Mas nós temos que desprender das sequelas do passado e viver uma vida de Deus. E não deixar que situações do passado surjam um bloqueio no teu presente, impedindo você de conquistar as suas vitórias e de conquistar aquilo que você sonha e aquilo que você mais almeja. Não ache que seu passado de pecado é um obstáculo intransferível para Deus. Você está dentro da rocha. Isaías 1:18. Significa que está dentro da rocha, está misturado com os pensamentos, sentimentos e desejos de Cristo. Coisa linda. Se você está dentro da rocha, então você está misturado com os pensamentos, os sentimentos, os desejos de Cristo. Porque está dentro da rocha. Cristo é a rocha. E nós precisamos estar dentro desta rocha, firmado nessa rocha. Esse é o lugar que, como filho de Deus e discípulo de Cristo, deve estar. Como se livrar desses conflitos que nos levam a nós? Melhora a tua maneira de apresentar-se diante de Deus. Chega de apresentar como religioso. Começa a apresentar como discípulo, como servidor. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Temos que ver em Jesus Cristo a glória de Deus. Não queira ser um bloco de gelo solto no mar, se desintegrando. Seja uma tocha flamejante nas mãos fortes de Deus. Incendeie a sua vida como esse fogo santo. Estamos vivendo irmão, que o avivamento tem se apagado. O avivamento não existe mais para vários cristãos, porque as suas vidas estão descomprometidas com Deus e comprometidas com o mundo, comprometida com o mundanismo, com o pecado, comprometido com tudo aquilo que te separa de Deus. Como sobressair na era que nós estamos vivendo como verdadeiro cristão? O Verbo se fez carne e nós vimos sua glória como a glória do unigênito de Deus. Temos que chegar e ver a sua glória. Temos que tomar cuidado para não ser um bloco de gelo, desintegrando. Nós temos que ser uma tocha flamejante nas mãos forte todo-poderoso. Deus te chamou para incendiar as nações, para ser uma tocha na rua onde você mora, no trabalho onde você está, na igreja onde você congrega, por onde você passar, você tem que ser uma tocha fumejante nas mãos de Deus. Que esse fogo santo
que essa tocha fumejante esteja em nossas vidas, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas para o reino de Deus. Na fenda da rocha foi o lugar que Moisés viu Deus pelas costas. Na fenda da rocha, a fenda da rocha é um lugar onde pessoas que fugiam de guerra, ou até mesmo quando os animais fugiam dos predadores, se escondia lá e por ali ficava até se sentir seguro. Jesus é a rocha fendida. A cruz de Cristo é o lugar de proteção e justificação. Somente a cruz de Cristo é o lugar de proteção e justificação. Se eu quero um abrigo, eu preciso correr para a fenda da rocha, porque lá é o lugar que vai te proteger contra os predadores, contra os predominadores, contra os pensamentos negativos, aonde nós podemos descer no altar da oração. Aleluia. A fenda da rocha é o lugar aonde as pessoas fugiam de guerra, os animais correndo, seus predadores. E nós sabemos que a fenda da rocha, a rocha ferida, é Jesus, que é o nosso lugar de proteção e justificação. Pare de querer buscar ser justificado pelos homens, porque quem te justificará é o Senhor. Quem te justificará é o próprio Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito que é visível. Hebreus 11:3. Quando penso no que está escrito em Hebreus, fico pensando na expressão pela palavra de Deus. Gostaria que vocês lessem outro texto do próprio livro de Hebreus. Está tudo lá. Uma coisa está em cima da rocha, e outras coisas é estar dentro, por meio. Tem que estar dentro da rocha. Se não estiver dentro da rocha, não está protegido. A única maneira de nós nos proteger contra os predadores, as forças demoníacas, é estar dentro da rocha. Cristo é a rocha. E Moisés teve esse privilégio. Amém? E aqui encerrou. Quero agradecer os irmãos que não pediram esforço e que vieram, e que estão fazendo. Eu creio e acredito. Cada palavra que está sendo falada aqui, ela não está vindo de mim mesmo. Está vindo do Senhor, para melhorar a nossa vida espiritual. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Eterno Espírito Pai que está no céu, em cuja presença nós estamos, agradecemos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor nos concede. Pai Celestial, muito obrigado por tudo que nós falamos aqui.
Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a santa consolação do Espírito Santo repose sobre todos vocês em nome de Jesus. Queremos que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.